Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, a gente traz conteúdo de valor e dicas práticas para aumentar as produtividades e melhorar a estabilidade produtiva. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E eu sou o Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui temos um plano para você atingir 100 sacas por hectare de soja, mesmo com veranico e mesmo com clima desfavorável. Hoje é o nosso quinto episódio e nós vamos falar sobre boro, um nutriente fundamental para atingir altas produtividades, e dentro do tema vamos discutir práticas e estratégias para sucesso dessa aplicação. Show de bola, Leandro. Beleza, João? Beleza. Então, para começar aí a primeira pergunta que vai já dar bastante discussão é qual que é a importância do boro para a gente chegar nesses 100 sacos por hectare? Quais são os principais pontos que você acredita, Leandro? Bom, para mim, a gente vai começando a falar aqui, depois o João vai complementando, mas eu tenho 3 pontos que são fundamentais, e eu acho que dá para eu falar um, o João falar outro, e a gente vai trocando essa ideia aqui. O primeiro, para mim, com certeza, é na parte da transcrição do processo todo de a planta receber sinal e ela formar a proteína vinda daquele sinal da planta, que é lá no núcleo, na hora da duplicação do DNA. Então, para mim, ali é bem importante esse ponto. A gente fala um pouquinho daqui a pouco, né? A gente vai falar de uracila e tal. E o segundo ponto, que para mim é fundamental, é a parte da formação da parede celular. A gente sabe que precisamos fósforo, cálcio, magnésio, mas o boro não pode faltar, né? A gente vai explicar tudo por causa da elasticidade e tal. Falamos um pouquinho para frente, tá? E na terceiro ponto para mim, que é muito importante, né? E tem outros pontos. O boro, na verdade, tem várias funções dentro da planta, mas eu considero muito importante na hora da ativação da glutationa, que dentro das espécies de ativo de oxigênio, quando a gente está falando aqui de alta produtividade, mas uma certa resiliência, né? Uma planta resiliente ao estresse, principalmente de temperatura, de seca, e a glutationa é uma molécula antioxidante, para mim, muito importante, dentro do complexo de enzimático da planta, né? Para a gente não ter ou diminuir as espécies de ativo de oxigênio, né? O boro, para mim, é muito funcional e muito importante na ativação dessa molécula que se chama glutationa. Então, podemos falar de um por um, né? Mais ou menos, tem outros, né? A gente tem formação de tubo polínico, entre outras coisas. Mas para mim hoje, esses 3, assim, não sei se o João tem mais algum que ele acha que seja importante, eu elencaria esses 3 primeiros aí pra gente começar a falar de boro, um nutriente que não pode faltar para alta produtividade. Show de bola, não concordo com você, Leandro. Eu gosto muito da linha de raciocínio assim, Matheus, do início da germinação até a fase final da planta, né? Então, quais os processos que o boro vai entrando dentro disso aí? Então, se a gente pegar lá atrás, o início de tudo é a formação de raízes, né? Então o boro ali faz parte do RGB11 que a gente fala, né? Que tá ligado aos pectatos de cálcio e magnésio. Então o boro vem e costura aquilo ali, né? Formando a parede celular. E isso a planta vai se desenvolvendo. Aí entra na parte que o Leandro falou, durante todo o ciclo no metabolismo secundário das plantas, principalmente ali na glutationa, no sistema antioxidante. A gente sabe também que o boro ele participa ali na parte da SOD, das enzimas antioxidantes também, do complexo enzimático e não enzimático. E a parte da uracila, né, Leandro, que é importantíssima, que o Leandro comentou. A parte da síntese de proteínas, sem a uracila você não tem RNA mensageiro, você não tem a síntese de proteínas. E a formação também de enzimas, caso seja necessário. Então, bem na parte ali da transcrição, igual o Leandro comentou. Então, aí pra frente nós temos o tubo polínico, né? A formação do tubo polínico. E no final nós temos a parte de açúcares de qualidade, né? Então o boro ajuda tanto no fluxo ali na parte do xilema, quanto na formação da 1-beta-glicose, né? Que é a enzima que vai fazer os açúcares de qualidade. Então acho que a gente pode pegar essa linha de raciocínio, né, Leandro? Destrinchar ela. Show de bola. Então se o Leandro quiser comentar, você quer? Eu queria fazer um comentário antes. Na verdade, uma pergunta, né? Então eu posso afirmar que a planta precisa de boro todo dia. Todo dia ela tá precisando de boro. Com certeza, desde o dia que nasce até o dia que morre. Até para morrer precisa de boro, né? Que a gente fala. Então, né, aprendemos muito com nossos mestres aí, mas o boro é o nutriente, é a chave do motor, do carro, né? Pode ter tudo. Você pode ter tudo lá, combustível, motor, toda a parte. Se não tiver o boro para ligar, é a chave do nosso carro. Então,
E aí que a gente vai, então, conversar sobre várias estratégias, né, Matheus? E tem um detalhe importante para mim, que o boro, dentro da formação da parede celular, que a gente está falando de raízes, né? Onde não tem boro, a raiz fica quebradiça e tal. Mas muito importante, João e Matheus, para mim, e o pessoal aí da Raiz da Solução, é o seguinte: formação de xilema e floema. Né? Talvez aí a gente precise, o boro, nessa formação de parede, né? E tem vários trabalhos científicos mostrando isso, né? Vamos pensar, a uniformidade do xilema é muito melhor. Se a gente pensar em cavitação de algodão, por exemplo, né, pode ser ou vamos pensar plantas perenes, que são mais altas, como café. Que tem um sistema mais longo para Poxa, percorrer, né? Tem um poder de sucção, né, muito mais. Então, um xilema bem formado vai fazer toda a diferença na hora de, por exemplo, não ter cavitação. Porque não é só no algodão que acontece cavitação, né? Então, o algodão é um pouquinho mais expressivo, porque a gente perde uma maçã diretamente. Mas e quem que diz que a gente não perde lá uma vagem, uma flor, por causa de uma cavitação, por exemplo? Né, em outras culturas que ninguém estuda porque não dá importância para aquilo. Mas na minha opinião, hoje a formação do xilema, né, de tanto diâmetro como estruturalmente mesmo, um xilema retinho, perfeito, sem fissuras, ele é muito importante na alta produtividade. Você comentou alguma coisa sobre cavitação. Explica um pouco melhor para o pessoal o que é a cavitação, para ficar mais claro. Beleza, isso a gente trabalha muito no algodão, né? Para quem trabalha com algodão, a cavitação é quando ocorre uma formação de uma bolha de ar, por exemplo, falta água, né? E na subida, na ascensão da água com os nutrientes pelo xilema, há uma parada, vamos falar dessa forma assim, e acaba formando uma bolha de ar dentro do xilema e cessa esse fluxo, né? Vamos fazer uma interrupção no fluxo de seiva, né? E acaba principalmente no algodão acontece isso, a planta entende como um problema e acaba abortando uma estrutura reprodutiva. Então, vamos pensar, a cavitação é mais ou menos isso, uma formação de uma bolha de ar no xilema que interrompe o fluxo de seiva. Só complementando, Matheus, o que o Leandro falou, até porque essa formação do xilema é tão importante que a gente vê trabalhos científicos mostrando que na carência de boro, a gente começa a acumular esses açúcares, né, Leandro? Ali no xilema, nas placas crivadas, e a gente tem aquela famosa calose que a gente fala. Então interrompe esse fluxo aí, e aí acontece diversos problemas fisiológicos, como o Leandro mencionou, algum deles é a cavitação e o abortamento de estruturas, né? E lá embaixo, nas raízes também, né, Leandro? O boro, ele participa ali da TPase, aquela bomba que puxa os nutrientes. Então, quando você tem uma planta bem nutrida em boro desde o início, a sua absorção de nutrientes ela é potencializada, né? Então, é um ponto importante também da gente perceber isso lá nas raízes. Eletronegatividade dessas membranas das células, né? Perfeito. Também, e mais uma, né, agora, acho que eu lembrei agora, João, que talvez seja que dê muito dinheiro para nós, né, que seria uma quarta, que é justamente o transporte de açúcares que tu falou. Perfeito. Seja na absorção ou por dreno. Talvez aqui, né, seja mais... Toda hora nós estamos fazendo transporte para crescimento, então lá, para transportar, né, açúcar, açúcares, né, fora o magnésio, o potássio e o fósforo, o boro é importantíssimo, né, talvez seja o quarto fator aí que mais nos agrega produtividade, né, até que a gente não falamos, até esses dias eu acabei esquecendo de falar esse ponto aí. Pô, a gente sabe que peso de 1.000 sementes, peso de 1.000 grãos, peso de capulho, peso de tudo está relacionado a boro. Então, como ele é um nutriente, pelo menos até que provem ao contrário, imóvel na planta, né, ele é fundamental para esse sistema. Então, e aí talvez seja o melhor custo-benefício do boro hoje, né, em termos desse sentido de realmente ajudar no transporte de carboidratos, né, da fonte para o dreno. Show de bola. Perfeito. Eu queria só fazer um complemento que eu acho que aquele principal ponto do RNA, né? Para mim é muito forte esse negócio e pouca gente explora isso, sabe? Dessa função do boro dentro da uracila, porque qualquer coisa que a planta entende ou que a gente entende sai dos nossos genes, sai de dentro do nosso DNA para ser replicado de alguma forma, fazendo uma proteína, fazendo um aminoácido, fazendo alguma coisa de dentro do DNA. E para transcrever, a planta precisa transcrever isso em forma de RNA. E como a gente sabe, não tem o DNA não tem a uracila. É só o RNA que tem a uracila e que ela precisa do boro. Então qualquer processo que precisa dentro da planta precisa desse boro, né? Importantíssimo, Matheus, isso eu acho que nós temos que salientar mais ainda, enfatizar, porque vamos pensar, tudo vamos pensar assim, a decodificação e a duplicação, a transcrição do DNA. Então, teoricamente, é a chave ligando a primeiro tudo. ponto. Se não tiver a uracila que precisa de boro para formar essa base nitrogenada,
né, que é dentro das 4 lá que a gente tem, né, do DNA e RNA. Poxa, então, teoricamente, se nós tivéssemos que escolher um ponto, né, então a chave do motor é a uracila. Perfeito. Né, vamos pensar a chave do nosso carro, da nossa máquina, acho que de todas as plantas. Então, pronto. Boro é a chave em função da uracila. Perfeito. Eu falo assim que tudo na planta, né, Matheus, quem manda é o ambiente. A planta é regida pelo ambiente, né? Então, aquele período que a planta está passando, por exemplo, um estresse ou um acúmulo de água, ou até mesmo altas temperaturas, a planta ela dá um sinal, né? Que vai lá pro núcleo, que vai pro DNA, que vai transcrever o RNA, que vai produzir uma prolina, uma glicina betaína, ou vai produzir alguma enzima para auxiliar algum processo. Então, tudo vem pelo ambiente. E aí, sem o boro, não liga essa chave, né, Leandro? Então, a planta não responde nada do que está precisando ao ambiente, se não tiver boro. Show de bola. Então vamos passar aqui pro próximo tópico, que eu acho que é o que mais interessa, que é o mais prático, né? Então, a gente tem solos hoje com carência de boro. Naturalmente, no Brasil é muito difícil você achar algum solo com boro natural. E aí eu queria fazer uma pergunta mais ampla e depois a gente vai deixando ela mais específica. Na opinião de vocês, por que naturalmente tem pouco boro e o que nós pode fazer para melhorar isso, né? Beleza, faço aqui, João, tu complementa. Mas, pronto, primeiro ponto, sempre de um nutriente ter mais ou ter menos no nosso solo é o material de origem, é o primeiro ponto. Se vem de um basalto, de um arenito, de qualquer rocha sedimentar, metamórfica e tal, dependendo da origem é o teor que tem. Mas na minha concepção, né, vamos pensar o que mais talvez dificulta nossos teores de boro é justamente ele não ter carga e lixiviar. Então nós sabemos que boro lixivia, solos arenosos, solos argilosos, não interessa, hoje em dia até tem mais uma do momento de aprender que dá para nós pensar no boro, né, que nós podemos falar depois. Né? Isso, guarda para depois. Tem duas agora, né? Vamos falar assim que guarda pro próximo episódio. Então, vem disso, mas por quê? Né? Um nutriente que já está até o único que não é absorvido, é uma molécula, né? H3BO3, não é um íon, um cátion, um ânion, mas lixivia. Então, para mim, hoje o boro, talvez a nossa dificuldade, né? A dificuldade que as plantas têm de ser carente nos nossos solos, né? E por não ter carga e lixiviar, João. Para mim é o principal fator de nós ter pouco boro hoje. E daí aquela velha história também, né? Nossa matéria orgânica, né? Que seria a nossa caixa d'água de boro, né? A gente não tem trabalhado ela muito bem, né? E até um dado interessante, estava lendo, acho que vocês já ouviram, né? Hoje a Argentina está com metade da matéria orgânica que ela tinha 20 anos atrás. Né? Aquela história, o famoso Pampa gaúcho, né? O Pampa argentino, produz muito bem com pouco adubo. Então, eles estão gastando as reservas deles e talvez estão começando a pagar a conta por não cuidar da matéria orgânica, né, Matheus? Só um adendo, um dia a gente vai falar de matéria orgânica aí, mas assim, que eu acho que é a nossa... Vamos pensar, o nosso seguro, tá? Então, e daí boro, como essa matéria orgânica está diminuindo, também, onde seria uma fonte, né? É um dreno e uma fonte ao mesmo tempo, mas quanto menor matéria orgânica, menos boro também no sistema, né? E aí, para complementar, assim, Matheus, todo momento nós estamos trabalhando pH de solo, né? Então, hora vem fertilizantes nitrogenados, esse pH baixa, hora a gente vai lá faz escalagem e ergue o pH, porque nós queremos sempre pH mais alto devido a diversos fatores. Já foi comentado aí nos podcasts anteriores, mas toda vez que a gente abaixa esse pH, né, a gente tem a absorção do boro com ferro e alumínio, né, Leandro? E quando a gente sobe o pH também, a gente tem a absorção do boro com hidróxido de alumínio formado lá pela reação do corretivo do calcário. Então, quando a gente oscila o pH, nós estamos perdendo boro de toda maneira. Então, igual você falou, já não tem boro no solo, no material de origem. O boro facilmente lixiviável. O pH baixo quanto o pH alto desfavorece e favorece a absorção de boro. Então é complicado, por isso que a gente fala que boro é todo ano, né, Leandro? Boro é todo ano. Boro é todo ano. E temos aprendido algumas coisas, né? Talvez mais uma terceira agora, Matheus, de desaprender. Vai anotando. Mas a gente tem que anotar aqui. O boro dá show, né, cara? E pra desaprender com boro é um monte de coisa, né? Até vamos ver se a gente lembra tudo no final. Mas não adianta nem fazer análise solo, né? Porque hoje a metodologia de laboratório, ela é um pouquinho complicada, a gente sabe que é água quente, então tem todo um processo lá, que talvez, não que a gente não faça, né, e tal, mas resumindo, boro é todo ano, independente do que tem na análise ou não tem, dependendo do que você quer alcançar de produtividade, né, talvez este seja o maior
o maior legado, sei lá, o maior desafio, o paradigma que a gente tem que começar a quebrar a nível de Brasil, cara, que não é assim 1,5 kg de boro por hectare. Por exemplo, a gente vai falar depois, mas quanto você quer produzir? É para produzir 50, 60 e 120, é a mesma coisa? Aí a minha maior pergunta sempre que eu falo, poxa, é tudo igual para qualquer produtividade? Né? Então, o pessoal tem uma que é mania isso? de generalizar tudo, né? O cara tá correndo 70, pondo aquilo. Aí vai pra 80, 90, continua colocando aquilo, né, Leandro? Hoje nós Tá temos... saindo de algum lugar, né? Não, e, poxa, e daí nós temos ainda a lei dos incrementos decrescentes, nós temos os fatores de correção, né, que tem que fazer. Então, não tem essa história assim de 1,5 kg de boro, aí a gente vai produzir de 50 a 150 é a mesma quantidade. Não é, né? Então, e sempre usando 100% de eficiência. E eu não acho tem que pedágio, é isso não que tem a nada, gente né? traz dentro do curso A Raiz da Solução, né, João? A gente quer... Eu vejo na minha visão, né, hoje como aprendiz e como professor, né, é a gente ensinar as pessoas a pegar a teoria e a pensar, né? Porque você levar a receita de bolo, a receita pronta, no momento que a pessoa lá, ou o técnico, ou o agricultor não tiver essa receita, dele se perde, né? Porque eu acho que talvez o grande... E ele fica engessado, né, Leandro? Engessado, dependente. Né? E eu acho que hoje, né, eu acho que o que a gente procura ensinar dentro da Raiz da Solução, e pelo menos o que eu entendo, é que nós temos que ter o conhecimento. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas para a gente pegar os dados e pensar. Né? Nós não é dar fórmula pronta para as pessoas, é ensinar as pessoas a pensar em cima da sua realidade. Né? Talvez hoje seja o grande diferencial hoje que a gente tem dentro da Raiz da Solução. E o boro, então, é um nutriente que, para mim, né, talvez seja um dos nutrientes que mais a gente tem que pensar. Né? Não tem fórmula mágica, não tem fórmula pronta para boro, Matheus. Com certeza. E já passou acho que 15 minutos do episódio, nós não falou o nome do Fernando, que é Fernando Boro. Fernando Boro. Saudações. Então, tudo isso aí aprendemos com ele. Tudo isso que a gente está falando hoje, um dos principais mentores nosso nessa linha de micronutrientes, fisiologia, nutrifisiologia, vem do Fernando. Mas, Leandro, você falou alguma coisa de receita de bolo, né? Mas, querendo ou não, o pessoal tá esperando um número aí. Certeza. Qual que é o parâmetro ideal de boro no solo, na sua opinião? Vamos lá então. Vamos pensar em altas produtividades, né? Então, e de novo, né? Acho que talvez seja um conceito, Matheus, que a gente tem que começar a que as pessoas entendam ele, que quando a gente fala em altas produtividades, vamos falar de 100 sacas de soja, tá? É uma alta produtividade, bem difícil de conseguir. Mas o manejo é o mesmo para 100 sacas de soja e se vamos lá, der 40 dias sem chover, você colhe 70 sacos por hectare. Né? E a gente ainda tem casos que mesmo com 30 dias a gente colheu 100 sacos de soja. Mas o que eu quero te dizer? O pensamento é o mesmo. Para alta produtividade e resiliência, né, produtivo manejo é o mesmo. Mas vamos lá, então o boro, pelo que a gente entende, né, e evoluiu nos últimos anos, e a gente se baseia muito em SESB, porque eu acho que essa analogia que a gente faz, né, essa comparação, ela é muito saudável, tanto com órgãos de pesquisa, quanto dentro da fazenda mesmo. Então chegou ao ponto que a gente tem que ter pelo menos 1 ppm de boro na camada 0 a 20 para você estar num nível adequado de boro, um nível bom de boro. Isso também evoluiu, se a gente pensar anos atrás, lá atrás, quando eu comecei trabalhar um pouco mais fertilidade, há 20 e tantos anos atrás, era 0,3. Lá no Rio Grande do Sul era 0. Depois pulou para 0,5, depois 0,6, né, 0,5, 0,6. 0,5. E hoje a gente está querendo colher 100 e tantos sacos por hectare, já tem que ser 1. Mas também vejo daí que o boro não é limitante se você não tiver. Né? Vamos lá, eu tenho 0,6, então eu não vou colher 100 sacas de soja nunca? Não, para mim isso não é problema, porque boro a gente coloca, a gente vai falar de fonte daqui a pouquinho, tem vários tipos de fonte de boro, né, que a gente consegue colocar, né, no solo para aquele ano mesmo a gente já colher 100 sacas de soja por hectare. Agora o difícil mesmo é elevar nível de boro no solo em função disso tudo que a gente falou aí de lixiviação e tal, né, João? Ô, Leandro, eu acho assim interessante, eu queria que você contasse um pouquinho da história que é lá da fazenda, que é muito bacana, que é assim, Matheus, a gente tem um norte, sabe? Então, por exemplo, um dia lá eu tava conversando com o professor Vitti, eu falei, professor, mas nós precisamos de um norte, tem como você meio que posicionar alguma coisa para nós? O professor Vitti falou bem assim para mim, ó, João, se algum cliente teu perguntar para você não ter erro, fala assim, ó, é 1 kg de boro a cada 10% de argila. Pra te ajudar. Não quer dizer que isso é regra, mas pra te ajudar. 1 kg de boro a cada 10% de argila. E aí, se você tiver, por exemplo, no suco, a cada 10% de argila, 100 gramas de boro. Ele falou bem assim pra mim. Só que, na verdade, isso é um norte. Nós temos que testar. E aí, eu queria que o Leandro contasse lá na fazenda. É 1 quilo de olexita, né, João? Na verdade. Senão vai dar
Não, 10? 1 quilo de boro. 1 quilo de... É 1 quilo de boro, a cada 10% de argila. Você A tem cada 10% de 10. argila, 3 quilos de boro. Mas o que eu queria chegar assim... argila, sim, 5 sim. Isso é assim, Matheus, não é uma regra. Isso é caso o produtor te pergunte, cara, mas me dá um número e tal. Eu sempre falo mais ou menos por aí pra não ter aquele Certo. problema de fitotoxidez. Mas aí, igual o Leandro falou, mas será que a soja não precisa de 3 quilos, de 4 quilos, de 5? Aí o Leandro foi lá e fez um teste, lembra? Que até morreu um pedaço de soja lá, né, Leandro? Sim. Conta um pouquinho dessa história pra nós. Eu sempre tive essa questão de meio que indagar tudo, né? Perguntar por quê, né, João? Sempre fui assim, me diziam, tem que ser isso. Por que tem que ser? Né? E eu sempre tinha, no caso do boro, eu lembro de 2015, 2016, ali, a recomendação de órgãos oficiais era 400, 500 gramas de boro por hectare para você produzir. Aí, beleza, evoluiu a pesquisa e tal, e de repente veio uma recomendação, não é de repente, né, mas no ano seguinte, veio uma recomendação que tinha que ser 1,5 kg. Aí eu fiquei pensando, peraí, mas por que era 500 e agora de um ano pro outro e agora é 1,5 kg? Triplicou. Triplicou, tem que ter um motivo. Eu disse, então por que não pode ser 15? Né? E até foi uma coincidência, na verdade, com um erro de aplicação que a gente fez lá, a gente estava fazendo um sulfato de magnésio e deu uma confusão, a falta de comunicação, na verdade, não tá fazendo, que é tudo o problema da nossa vida, é falta de comunicação, né? Ou comunicação errada. A gente acabou fazendo um teste, meio sem querer, que a gente acabou fazendo uma aplicação de 150 kg de Ulexita com 15 kg de boro, em 3 hectares. E acabou que realmente morreu a soja naquele ano. A gente plantou ela, a gente fez a aplicação antes, plantou, nasceu a soja, quando ela estava ali no V1, mais ou menos, ela começou a morrer. E tem até as fotos até hoje, né, disso aí. Intoxicou. Beleza, só que eu notei, na época que a gente estava com um aplicador de disco, e ele teoricamente não estava bem regulado, ele jogou mais boro nos cantos, né, porque a gente não tinha regulado as palhetas corretamente ainda, né, porque era só... E no meio caiu um pouco menos. Então eu penso assim, caiu 20 quilos de boro nas pontas e caiu 10 quilos no meio, mais ou menos assim. E eu vi que depois rebrotou. Até um detalhe interessante, eu tava olhando essas fotos ontem, cara. Inclusive nem a braquiária rebrotou aonde a gente tinha dessecado, a gente tinha passado a braquiária, nem a braquiária rebrotou onde que tinha 20 kg de boro. Aí eu disse, espera aí, cara, rebrotou, né, aquele soja no meio onde tinha 10 kg de boro. 10. Eu disse, cara, se rebrotou, solo arenoso, 20% de argila. E ainda rebrotou, ficou meio capenga, mas rebrotou. Eu disse, cara, aí já tive um insight, será que realmente as doses que nós estamos usando não é baixa? Ela então, aguenta mais, né? Isso aí, João, daí lembra, né, no outro ano eu fui lá numa área e daí fiz 1,5 kg, 3 kg, 4,5 kg. E foi o ano daquela seca severa que a gente ficou 60 dias, né, sem chover. Lá foi uns 63 dias. Na verdade, que no meio do caminho a gente deu uns 20 e poucos milímetros, né? E foi aquele ano que a gente pegou os 27 dias sem chover mesmo e tivemos o SESB de 95 sacos. E o que aconteceu? Como foi a água limitante, mas como a gente fazia análise de folha também, a gente notou que onde a gente tinha 4,5 kg de boro, todos os outros nutrientes nas folhas estavam melhor. Olha aí pra você ver. Né? Todos eles, era nítida a diferença. Né? E até testamos fonte, depois a gente vai falar, tetaborato e tal. Mas onde tinha 4,5 kg, primeiro que a soja, beleza, produziu, com esses 63 dias, se eu não me engano, ó, e ainda deu só esses 30 e poucos milímetros de chuva no meio do caminho ali no Natal. Nesse pedaço a gente colheu 72 sacos por hectare ainda, né? Com 60 e poucos dias. E não deu muita diferença significativa das doses, né? Porque faltou água mesmo, a água foi o limitante. Aí o que a gente fez? No outro ano a gente passou, aí vem a história de custo, né? Que agricultor, como é que eu vou usar 30 quilos de boro de Ulexita na soja? Vai custar muito caro, não sei mais o que. Aí que a gente passou aquele ano a usar 20 a 25 quilos de Ulexita todo ano, né? E depois vem a outra aprendizado que foi no outro ano, né? Que a gente aprendeu a usar outra fonte e tal, junto, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa é a história. Então, será que... E daí pega nos solos argilosos, né? Quanto é que tem que ser essa dose? A gente fala, né? Tem que ser curioso. Isso a gente dá o norte pro cara não ter um problema de cara de fitotoxidez, mas é igual a gente fala no curso da Raiz da Solução. Cara, separa uns 2, 3 hectares lá e faça seus testes dentro da fazenda. Pode matar. Nós estamos lá para falar assim, ó, você precisa de boro, o boro tem que estar lá no solo esperando a planta, né? Igual, não a planta esperando o boro, igual a gente comenta, mas o cara tem que ir lá e fazer seus testes. Isso é só um norte, assim, para ter menos risco, vamos falar assim, de fitotoxidez, né? Show de bola. Leandro, você acabou comentando o valor de 0 a 20 de boro. Ô, João, a gente precisa desse boro no perfil inteiro ou 0 a 20 já é suficiente? Matheus, cara, para altas produtividades nós precisamos no perfil. E isso até
vários nutrientes o SESB mostra, né? Então, mérito seu ainda, que fez aquele compilado de dados do SESB, que a gente vem fazendo, já é o 2º ano, né, Matheus? Vamos fazer do 3º agora. Mas mostrou claramente para nós, quem produz mais é quem tem o boro no perfil do solo. E não só na camada 0 a 20, 20 a 40, sim no perfil. Então, valores variando aí de meio até 1,5, até 1,8 no perfil, né? No perfil, são as pessoas que estão produzindo mais. Então, realmente, você precisa de boro no perfil. E a gente tem a prova da Raquel lá, né? 2º ano consecutivo, acima de 100 sacos de SESB, né? Esse ano com 300 e poucos milímetros de chuva. Mas na trincheira, né? Que a gente faz lá, que a Raquel faz lá de 2 metros, mostrou nitidamente isso. Além de outros nutrientes, mas tinha boro. Interessante, até boro até lá embaixo, Legal. Magnésio até lá embaixo e não tinha alumínio. Então, provando, né, que realmente entender isso e saber que nós precisamos desse nutriente pelo menos até 2 metros. Então né? ele dá uma lixiviada, não é tão ruim assim, né, Leandro? Não, tem que Nós temos que lixiviar. fazer buscar, né? É isso que eu ia comentar agora. E é um nutriente que, como a gente sabe que tem muita lixiviação, não é tão difícil a gente conseguir fazer perfil dele, né? Diferente fácil. de um fósforo, de um magnésio. De um cálcio, né, Matheus? E tanto é que a gente sabe, para mexer em perfil, a gente nunca pensa em mexer em solo nem nada com boro, né? Boro é uma coisa muito fácil de fazer, né? E até, Matheus, deixa eu aproveitar aqui, eu vou perguntar, na verdade, para você e pro Leandro, tá? A opinião de vocês. Por exemplo, o que vocês acham da estratégia do cara usar um pouco mais de dose de boro, por exemplo, na soja, e deixar um pouco para a cultura antecessora, já que o boro é tão dinâmico, perde e tal? Ou você prefere fazer ele na cultura e fazer na cultura subsequente de novo, Leandro? Opinião de vocês. Adubação de sistema de Isso, boro. você prefere fazer um boro com a dose mais alta na primeira cultura, sobrando residual para a segunda? Ou você prefere fazer na primeira e fazer na segunda de novo? Minha opinião sobre isso em relação ao boro mesmo, se a gente for pegar fontes solúveis, né? Eu acredito que dividir seria a melhor opção. Porque a gente sabe que mesmo na cultura da soja, você chegar no finalzinho lá, já tá faltando um pouquinho para soja. Então, se vier um milho na sequência ali, eu acredito que a gente está perdendo produtividade por faltar esse boro ali para a segunda cultura. Então, na minha opinião, eu dividiria. Já que o custo é mesmo, eu só ia ter o operacional a mais para fazer, mas com certeza eu tenho absoluta certeza que isso ia retornar financeiramente falando o custo dessa operação, né? Para mim, Matheus, concordo plenamente contigo. Né? Boro não tem adubar sistema, porque se perde. Né? E eu vejo que na sucessão soja-milho, eu vejo uma alternativa que eu procuro usar sempre que eu posso. Não é todo mundo que concorda, né? Mas eu uso boro, né, na soja e com certeza tem que usar boro no milho, porque ele é muito pior de absorver, ele necessita. E eu uso um produto nitrogenado que tem boro. Né? Então é um dos motivos que eu uso essa marca, porque além do nitrogênio ter 2 fontes e tal, tem boro suficiente na dosagem que a gente usa, vai ter 1 kg de boro, né, numa forma ainda meio que protegida, entre aspas, assim, me ajuda já. Então eu vou lá com 2 kg na soja, 1 kg no milho. Mas vamos lá, não é esse nitrogenado que todo mundo usa, perfeito. Então, com certeza, tinha que dividir, Matheus, divide, mas eu faria diferente, eu usaria boro. Estamos pensando em altas produtividades, né? A gente não está pensando em colher 50 sacas de soja e nem 100 sacas, 80 de milho. Então, nós temos que usar boro para mim na soja e no milho. Isso. E assim, ó, as doses que tem que ser. Dose cheia. Dose cheia. Eu perguntei isso porque eu também defendo essa ideia. Falei, cara, você tem que adubar, falando em boro, específico de boro, você tem que adubar toda a cultura. Sim, e certeza. Dose cheia para produzir bem. Eu vejo o pessoal negligenciando muito em pivô, Leandro, Matheus. Se o pessoal faz uma dose de Ulexita lá, 2 quilos, 3 quilos, e acha que aquele boro vai se manter até o pivô, fazendo 2 culturas e meia, 3 culturas Depende por um ano. pouco da fonte também, né? A gente pode lembrar que existem fontes que podem ser um pouco mais lentas do que as solúveis, né? Beleza, Matheus, tá? Uma colemanita e tal. Mas eu falo assim, as culturas que vêm no pivô não são perene. Sim. Então você vem de culturas anuais no pivô. Então pra mim não justifica no pivô isso aí. Agora beleza, num café, numa laranja, eu até concordo com essas fontes de liberação mais prolongada, vamos falar assim. Mas no pivô eu colocaria boro em toda a cultura, Leandro. Toda a cultura, com certeza. Nós estamos falando que é um nutriente hoje que está limitando. Então nós temos que fazer mais. E esse ano, por exemplo, a gente tem áreas ali aqui na Bahia de consultoria, por exemplo, que a gente teve 40 kg de Ulexitas no algodão, 45 quilos de Ulexita, e a gente entrou na soja com 20 quilos.
né? Então, teoricamente, teria muito boro no sistema. E ainda mais que foi aplicado no algodão, depois nem choveu tanto assim, né? Então, teoricamente, teria boro para soja. A gente entrou de novo. E tá lá colhendo, como a gente fala, né? Lavouras de algodão lá de 1.000 hectares, que a gente vai fechar 100 sacos por hectare, ou 98, com certeza, em 1.000 hectares de soja. Talhões grandes, né? Então eu vejo esse tipo de coisa. Agora, talvez, né, Matheus, a gente vai falar daqui a pouco, é talvez usar mais de uma fonte. Isso. Mas eu queria voltar antes de nós entrar em questão de como calcular essa dose, qual fonte utilizar. Você falou uma coisa interessante que eu queria explorar um pouco mais. Você falou do boro em relação ao alumínio em profundidade. Porque a gente sabe que a calagem, vamos falar assim, é de 0 a 30, 0,40 ali que vai neutralizar esse alumínio. Nós sabemos que o gesso vai vir ali de 40 a 60. E quem vai neutralizar esse alumínio lá embaixo mesmo, abaixo de 1 metro, eu acredito que vai ser esse boro, né? Que a gente já tem essa informação que o boro consegue complexar esse alumínio. O que vocês acham dessa afirmação? É o tal da síndrome das raízes atrofiadas, né? Que se eu não me engano, é o Yamada, né? O Yamada e o Fernando Varpechowski fala também, que se chama run-off ou run-out. Verdade. Ele usa isso. Que é tal do... Quando você tem uma nutrição adequada de boro, né? O boro ele é absorvido ali, ele fica nas paredes celulares da raiz ali em volta e não deixa esse alumínio ocupar esse espaço, né? E aí acaba não atrofiando as raízes, né? Quando você não tem isso aí, ele chama de síndrome das raízes atrofiadas. Eu acredito muito nisso. Como o boro desce mais no perfil, ele vai fazer esse papel aí de neutralizar esse alumínio juntamente com o gesso lá embaixo, né? Sei que e tem um outro aprendi esses dias atrás com o Fernando, né? O boro é importantíssimo na parte do metabolismo secundário e na produção de alguns ácidos, né, Matheus, João, que são exudados. E isso é genético, né? Eu lembro que lá no ano 2000, mais ou menos, a gente tinha uns híbridos de milho no Rio Grande do Sul, tinha um que ele era, cara, podia ter alumínio, que ele crescia sistema radicular. E o CACMAC também mostra lá, no negócio tem uns slides lá que mostra que genética tem. E tá ligado ao quê? Tá ligado à produção geneticamente da planta, a exudatos, né? Alguns ácidos orgânicos, e que vão complexar o alumínio. Mas para fazer isso aí precisa de boro, né? A gente sabe que o boro, o manganês, o cobre lá, nessa parte de metabolismo secundário também ajuda. Que a planta pode estar, uma cultivar, né? Vamos pensar. Igual nós comentamos no início, é o ambiente que rege a planta. Então se ela está encontrando um ambiente com alumínio, automaticamente ela dá uma mensagem para produzir substâncias para complexar isso aí. Pronto. E não ativa sem boro, né? E o boro pode ajudar nesse sentido, né, Matheus? Então por aí. Muito legal. Não, show de bola. Aí nós falamos do parâmetro. Antes de entrar ainda, eu só queria fazer essa pergunta. Beleza, e se eu tiver 1.5 no meu solo, tiver no perfil inteiro, ainda assim eu faço dose de boro via solo ou não precisa? Matheus, eu vou... Pra confiar na análise eu faria o seguinte, então isso é ter histórico, né? Então se você tem isso, você está medindo e você sabe, poxa, então tu faz um lado a lado, ou um ano você faz 100 via solo, porque tem uma... E vai vendo na folha. Né? Chegou quando você fez um ano, tu tem 1,5 ppm, por exemplo, tá? De 0 a 20, tem 0,6, 0,7 em profundidade. Tu tá fazendo análise de folha, né? Todo lá, 3, 4 análises de folha durante o ciclo, você tá percebendo que o boro não tá sendo problema, para você que, né, dentro do DRIS ele tá normal, você não usa, né? Mas não, tipo assim, não é alguém que vai te dizer, é você que tem que dizer para tu mesmo. Então analisa, beleza, agora vamos lá, chega o contrário, que tem alguns fatores que podem complicar, mesmo você tendo no solo, por exemplo, excesso de potássio pode complicar e vice-versa, tá? Então, você tem que ver na planta. O teu sistema tem boro na folha, né? E você tá colhendo 90, 100 sacos por hectare, não precisa. Agora, se você chegar à conclusão que faltou boro na folha, através das tuas análises, o ano que vem você vai ter que entrar com boro, você vai saber. Por isso que, de novo, né? Tem que medir para a gente poder tomar essa decisão no caso do boro. Que o que manda é a planta. Essa linha de raciocínio do Leandro eu gosto muito, do histórico. Porque a análise de boro é complicadíssima. Então pega o histórico, veja a análise de folha e aí sim toma a decisão. Porque pode estar uma análise errada. Exatamente. Eu concordo 100% e talvez essa dose de boro, que se a gente chegar na conclusão que tem bastante boro no meu solo, ela só vai diminuir a minha dose, mas ela nunca vai zerar a minha dose. Exatamente. Né? Matheus, então, já falando de parâmetros, se vocês comentaram agora de histórico, quais os parâmetros? Eu anotei aqui alguns parâmetros, eu vou falar e qualquer coisa vocês complementam mais alguns que vocês olham para definir essa dose de boro. Depois vamos deixar a fonte pro último caso.
mas o histórico e o potencial que a gente quer, né? O quanto você quer colher e o quanto aquele lote tem de histórico, de potencial. Se a gente tem palhada no sistema ou não, para mim é muito forte essa informação. Se foi feito calagem naquele ano ou recente também é uma informação importante para mim. E como tá essa fertilidade que a gente falou. O boro tá alto no meu solo, tá médio, tá baixo. E o resto da fertilidade? Eu tenho potencial para muito mais? Porque eu acredito que talvez se minha fertilidade for para 40, 50 sacos, não adianta eu colocar doses muito altas de boro, né? Tem mais e a fonte, né? Tem mais algumas informações que vocês olham para definir dose? Eu acho que se você falando aqui, eu acho que você esqueceu de um, Matheus. Talvez o Leandro possa ter outros, mas se eu não me engano, você não comentou a textura, né? Textura, Isso, tá textura, dentro da fertilidade, mas concordo. Isso, ela entra aí muito forte, porque textura. A dose de boro, grande parte dela é definida através da textura, né? E a dose de calcário, né? Vamos também. pensar assim, porque... E outra, quantos anos você vem fazendo calcário em superfície? E pra mim, daí, cara, tem uma casadinha que pra mim funciona super bem, né? E por isso que eu faço gesso 2 anos e encheu filimentar no 3º ano. Por quê? Vamos lá, você tá usando calcário em superfície, então teu pH ali... naquela camadinha de 0 a 5, onde a gente tá colocando boro em superfície também, ele vai chegar em 6,8, né, em água, vamos pensar assim. Então, teoricamente, a gente sabe que o boro vai entrar, como tu falou antes, no hidróxido de alumínio e vai ficar preso. Então, quando a gente usa enxofre elementar, a gente acidifica aquela camadinha. Então, além de você tá fazendo com que o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio... Pra mim, o enxofre elementar é uma das maiores sacadas que teve, cara. É uma estratégia interessantíssima. Então, nós temos que lançar a mão dele a cada 3 anos, por exemplo, dependendo de todo o contexto. Mas, além de fazer com que libere mais cálcio e mais magnésio, acidifique aquela camadinha, ele também vai liberar boro. Né? E se vocês notarem, eu não sei, pelo menos eu notava isso na fazenda, eu nunca tive problema de fitotoxicidade de boro. Nas fazendas que eu atendo, nunca tive. Né? Por quê? Porque eu uso muito calcário. Né? A gente é calcário todo ano, então o pH está elevado. Então talvez a dose que eu estou usando, de 1,5 kg, 2 kg, talvez 50%, sei lá, né, tá ficando no meio do hidróxido de alumínio. Então, talvez seja um dos motivos que eu realmente não tenho problema de fito, né? Tá? Mas então, mais uma aí para mim. E de novo, né, tentando... A gente tá falando de um nutriente específico, mas acho que cabe, né, João? Assim, ó, não tem uma coisa só, ela não é estática, não é um nutriente, você pensa no nutriente, a gente fala sempre no equilíbrio, né? É um ppm de boro. Infelizmente, na agronomia, o tal do depende é uma palavra que tem que estar no dicionário de todo mundo. Não tem jeito, depende de muita coisa. Então depende de quanto você quer produzir, depende de quanto está teu pH, depende do nível de potássio que você está usando, depende da textura, depende da fonte, depende de um monte de coisa arada aí, mocinho, e você tem que entender isso, não adianta chorar. Eu falo, Matheus, pega... A palavra depende ao acabe, né, Leandro? Mas sabendo a direção de onde ir, né? Então, e daí vem de novo, que eu gosto de sempre linkar, né? E assim, eu falo com muita certeza disso, João, que nós temos que estudar. Nós temos que participar. Depois, não é porque a gente tem um curso da Rede da Solução que vende esse curso, não é isso. A gente quer que estude. Tanto né, Leandro, que a gente é o 2º ano consecutivo que teve do CACMAC, nós fomos lá em Piracicaba de novo. Também, a gente tá toda hora indo. A gente tá toda hora indo buscando. Estamos fazendo pós-graduação. Até pra gente poder, né, Matheus e Leandro, até pra gente poder atualizar os materiais da Raiz da Solução. Então a gente tá sempre passando informação nova ou alguma mudança que tiver dentro do curso, porque nós também estamos acompanhando, né? Entendi, isso aí. Então nós temos aquela história, e daí todo mundo... Aquela história, hoje o nível de conhecimento, ele seja maior ou seja menor, né, de cada um, mas tem que ter. Né? Tem que pelo menos entender um pouquinho de cada coisa. Não interessa se estudou até o 3º ano, até a 8ª série, não interessa, mas todo mundo tem capacidade de aprender. Né? E claro, o profissional, o consultor... Né, eu falo assim todas as minhas palestras, Matheus, por isso que eu posso falar aqui, é aquela história, não é saber fotossíntese que é gás carbônico mais água, né, e a energia no almoço, tem que saber toda a fase clara, toda a fase escura, ciclo de Kelvin, tudo, tem que saber, fazer o quê? Né, tem que fazer. Perfeito. Eu anotei mais uma coisa aqui que eu achei bem interessante dos últimos 2 anos que eu vi no campo, que foi a questão assim, se eu for revolver, eu posso aumentar essa dose, né? Porque eu fiz uns trabalhos lá na garganta, que é o seguinte, a gente usando o dobro da dose com o solo revolvido, não deu fito. E era um solo de 20% de argila, com potencial de fito muito alto. Então talvez se nós tá entrando com calcário, revolvendo esse solo com fósforo... Não tem problema. Não tem problema. Você pode aumentar a dose para forçar formar um perfil mais rápido, né? Exatamente, com certeza. É igual faz com o calcário, Matheus. Você aumenta a superfície específica de contato, então E hoje o grande problema, na verdade, que daí tem uma dica, Matheus, que eu acho que ajuda, não vou dizer que vá solucionar 100% dos casos,
Mas o grande problema do boro é que quando você faz, tipo, pensar uma Olexita, que geralmente dá problema com Olexita, né, de fito. Não sei se você já tiver com octaborato. Se a dose for alta de octaborato... Tá, mas tipo 4 kg de octaborato, isso, tá. Isso. Mas vamos lá, o que acontece? Mas geralmente é Olexita aplica mesmo. a Olexita, chove, né, sobrenada, e daí acumula no suco de plantio. O que eu acho que você já lembra disso, o que eu faço? Quando eu planto, geralmente eu procuro fazer a rodinha em V da plantadeira, ficar o Vzinho, aquele montinho. O calombinho ali. O calombinho em cima. Eu nunca deixo plano. Por quê? Porque pode vir, vai acumular, mas vai acumular. Vamos falar nas assim. laterais, né? Nas laterais. É mais difícil cair dentro do suco de plantio, que é ali que dá o problema. Então deixa sempre aquele montinho em cima de 2 centímetros que diminui o problema. Uma coisa que já aconteceu comigo também, Leandro, porque foi feito 15 quilos de Olexita lanço, porém o cara tinha feito 500, 600 quilos de super simples micrado de boro no suco. E aí eu acho que acumulou o do suco mais o da lança, e aí a soja veio com fito no início ali. Ainda mais no suco, que tá bem na raiz ali, Exatamente. cara. A planta Então pede com uma força. dose em cima de outra dose, né? E aí, falando dessa questão de fito, caso vier essa fitozinha inicial, se não for muito alta, vocês acham que é prejudicial ou é melhor ter fito do que faltar boro, vamos falar assim? Moço, eu tenho certeza que é melhor ter fito. Né? E eu vou te falar assim, não é só eu que falo, não. Tem um trabalho do professor Casarim, é o professor lá da Exalc. Acho que é Casarim mesmo. Walter Casarim. Cara, ele tem um trabalho de magnésio, de manganês, usando fontes de cloreto e sulfato. E onde ele usou cloreto e manganês, deu fito. Certo. E produziu mais. Entende? Então, a fita é uma reação da... Claro, não é uma fita mortal, né? Se for uma fita mortal, sim. Né, nesse sentido. Mas, às vezes, uma fitozinha... né, é melhor do que faltar o nutriente, né? Porque vai dar aquela fito mais inicial, depois a planta vai desenvolver e tal. Talvez perdeu produtividade pela fito, sim, mas perderia menos se perderia mais se não tivesse usado. Então é aquela história, tu tá comprando com o quê? É com o potencial máximo ou comparado com o outro, né? Então eu prefiro uma fito normal de boro no início. É que nem, vamos lá, cobalto, fazer uma analogia. Isso. Né, vamos lá, a gente coloca cobalto, dá uma deficiência de ferro. Talvez perca um pouquinho de produtividade no início, sim, mas se faltar o cobalto, perde mais. Então, sempre eu acho que é essa analogia. A gente comentou sobre a questão da palhada interferir na dose de aplicação. Quanto mais palha eu tenho no sistema, maior a dose que eu posso utilizar para maior potencial? Ou eu posso diminuir essa dose dependendo da palha, João? Cara, assim, Matheus, em relação à dose, nós sabemos hoje que a matéria orgânica tem boro, né? Mas eu nunca tomei uma decisão de diminuir dose de boro por conta de matéria orgânica. Certo. Até porque é difícil demais acumular matéria orgânica e a quantidade de boro dentro da matéria orgânica também não são aquelas coisas, igual o Leandro falou, nós não estamos trabalhando a matéria orgânica e os resíduos que realmente precisam ser trabalhados, né? Não estamos fazendo a rotação, não temos condições na Bahia também. Em algumas áreas consegue fazer um mix, mas não são todas, então a nossa matéria orgânica também é pobre. Eu acho que você pode utilizar mais dose devido à palhada, principalmente por conta da cobertura ali, até dissolver, chegar no solo, você tem uma proteção. Mas eu nunca tomei decisão de aumentar ou diminuir dose por conta de palha, não. Não sei o que o Leandro tem trabalhado. João, beleza. Eu penso da seguinte forma. Depende muito do agricultor, né? Vamos pensar. Na fazenda aquela que eu fiquei 10 anos lá, a gente estava num projeto realmente de braquiária todo ano. A gente estava conseguindo, então estava elevando a matéria orgânica. Então eu aumentei as doses de boro, foi um do motivo desse. Por quê? Porque, na verdade, quando você está elevando a matéria orgânica, ela não é fonte. Teu foco era todo ano matéria orgânica todo ano elevar. Nós queríamos... Aí tu já tinha esse projeto, Não, né? nós tínhamos esse projeto. Porque para aumentar a matéria orgânica é palhada de braquiária todo ano. Não dá pra ser um aventureiro, não pode ser assim, né? Um ano faz, outro ano não faz. Tá. Mas então vamos pensar, uma pessoa ou um agricultor que tá com esse projeto. Que tá na busca do sensato. Que tá na busca do sensato e um da alternativa é aumentar a matéria orgânica. Então a gente sabe que quando a matéria orgânica vai aumentando a matéria orgânica, o boro complexa nela. Né? E assim como... e aí vem o cobre junto, né? E vem o cobre junto. Mas vamos lá, então matéria orgânica, no primeiro momento que você está elevando, ela não é fonte, ela é dreno. Né? Ela não te fornece nutriente nenhum. Por quê? Porque ela está aumentando e ela está captando lá. E isso eu falo bastante porque uma vez eu fiz a pergunta de cobre pro professor Vanei Pauletti e aquela história, poxa, cobre tem absorção específica na matéria orgânica também. Então, peraí, quanto é que ele devolve cobre? Na verdade, está mais tirando... O sistema não é estático, né? Ele está sempre tirando e devolvendo. Mas num momento de ascensão de matéria orgânica, tá mais, absorvendo. Aí, no caso, aí tu subiu um pouco mais a dose. Aí eu subi um pouquinho. Que foi os 5 quilos. Aí... Nós usava 15... Você subiu quantos por cento, mais ou menos, só pra ter uma ideia? Eu subi 5 quilos, 30
20%, né? Era 15 quilos, eu fui pra 20. Então eu colocava 20 quilos, porque o projeto na fazenda era aumentar a matéria orgânica. Eu disse, poxa vida, esse boro. E outra, ainda eu tinha o pH que eu tinha alto. Que eu sempre fiz, né, análise estratificada, né? Sempre eu fazia lá em dezembro, então na camada 0 a 10 eu tinha 6,8 de pH. Né? Eu fazia todo ano isso. Então, poxa vida, eu pensava, peraí, eu tô aumentando matéria orgânica e tô com o pH elevado, eu vou colocar 5 quilos de boro a mais. Por causa disso aí. Porque eu preciso líquido lá, né? E eu queria colher sem saco. Né? Top, então me deu foi insight, porque eu sempre eu manteria a dose, né? Eu sempre mantive a dose, na verdade, mas não tinha pensado nesse tipo de coisa. Daí, então depende disso aí. Se o agricultor não tá pensando em matéria orgânica, nem bota calcário todo ano, não precisa. Eu acredito assim, se tem palhada no sistema, eu tenho potencial de colocar mais. Isso porque aí. eu coloco mais pra chegar em altas produtividades, entendeu? E daí isso pra mim... Agora, se meu solo tá cru, eu tenho medo de aumentar a dose porque pode vir uma fita muito pesada. Isso aí mesmo, Matheus. E outra, você ter os grânulos da Lexita em cima de uma palha, a solubilidade é diferente em relação à chuva, né? Então, já que você falou da Ulexita, vamos falar um pouquinho das fontes, João. Você pode me citar as que você conhece e mais ou menos o que é a diferença entre elas? Ó, eu vou te falar as que eu conheço, Matheus, e aí depois nós entramos nas estratégias. Isso. E aí, antes de entrar na estratégia, acho que você poderia linkar o momento de desaprender, que o Leandro tem um insight nisso aí. Assim, Matheus, hoje disponível para nós, né? Vamos pegar lá no processo de fabricação do boro. Né? Nós temos a matéria-prima lá, né? A rocha de origem. E aí nós temos o primeiro ataque, que é o básico, com ácido sulfúrico ali, e a gente tem o ácido bórico. Então, característica do ácido bórico é 17% de boro, ele é solúvel, utilidade dele, no meu ponto de vista, é uma boa estratégia para dessecação, mas eu sempre faço aquela pergunta, porque tem muito produtor que usa o ácido bórico e depois não usa outra fonte de boro. E aí o cara fala assim pra mim, não, mas eu tô usando ácido bórico na dessecação, já tem boro. Aí eu falo pra ele assim, mas você tá usando ácido bórico na dessecação por causa do boro ou por causa da toxidez que dá na planta daninha que te ajuda a matar ela? Porque o cara hoje ele usa mais por conta da estratégia de diminuição de pH, com herbicida, diminuição de pH e ajuda a atividade ali, principalmente do glifosato e a toxidez da planta, do que pra nutrir boro. Pra mim é a pior fonte de boro que tem. Mas é uma fonte, tá ali, né? Aí depois a gente... trabalhando mais em cima, a gente tem o octaborato, que aí se você já sobe um pouco mais a quantidade de boro, perde um pouco menos em solubilidade, então é um pouco menos solúvel, né? Depois nós partimos pro boro monoetanolamina, que é o boro meia, que aí você já tem ali 10 a 12%, dependendo a tecnologia. Nunca utilizei boro meia em relação a aquele start inicial solo que a gente comenta no solo. Eu já utilizei algumas vezes na parte de folha, né? E aí, na minha concepção, é igual eu te falei, eu sempre acompanho uma linha de raciocínio, né? Então, raiz, depois tem o desenvolvimento, parte antioxidante, pegamento floral e a parte de translocação de açúcares. Eu gosto muito de usar o boro meia nessa parte de pegamento floral, que eu acho que ela é uma fonte mais nobre, tem um valor mais agregado, e nessa parte ali do pegamento floral que tem que atingir o tubo polínico ali, eu já utilizei e já tive resultados. Aí vamos para a parte de solo, né, Leandro? Que aí nós temos os granulados, aí tem o Lexita, colemanita, hidroboracita, aí antes tem o tetraborato também. Na derivação ali tem o tetraborato, que vem na parte solúvel também. Então, basicamente, que eu conheço ácido bórico, octaborato, tetaborato, aí entra nos pentidratados, hidratado, aí depende das tecnologias. Boro meia, quando vai pro solo, Lexita, colemanita e hidroboracita. Mas essas duas últimas aí, né, Matheus? Essas nem aí usa mais porque aquilo lá é indisponível, né? Indisponível, ou talvez uma cultura perene que fica muito tempo ali, mas o cara também vai ter que mesclar com outra fonte, Matheus. O CACMAC até fala de dividir essas fontes, mas ainda nós não tem... a gente não conhece, pelo menos, produto que tenha colemanita e que tenha alguma solubilidade provada, né? Eu também nunca utilizei no campo uma colemanita pura pra ver o... E eu vejo o seguinte, cara, se tiver pH alto que nem a gente busca, cara, eu não usaria nunca essa fonte. Aí ela já fica absorvida ela vai precisar de acidez, senão não vai ir. Então esquece, né? Leandro, então explica, na sua opinião, as vantagens e desvantagens de cada as fontes dessas. E qual que você usa, na sua opinião, o manejo que você acredita ser o melhor? Até só uma dica, né? O boro meia, o pessoal me pergunta muito do que vem o boro meia, né? Ele é o ácido bórico ou o octaborato que foi complexado? É o ácido bórico. É o octaborato, é derivação. O octabórico. Ácido bórico, octaborato e boro meia.
no processo É, industrial. tipo, pega o octaborato e complexa Isso, com, isso. com complexos orgânicos. Aí É, eles é da falam que é uma monotalamina, cadeia de no caso. açúcares, Isso. né, e tal. Na verdade, sim, você tem a rocha, o boro na rocha, né? Aí ataca com ácido sulfúrico, você vai ter o ácido bórico. Certo. Aí você pega o ácido bórico, ataca com com soda Com cáustica, hidróxido de sódio. com hidróxido de sódio, você tem o octaborato. E daí Isso. coloca a monotalamina, forma uma boromeia. Isso. Que é uma forma de proteger. Isso. Na verdade. Isso. Tá. É que aí, por exemplo, se você pegar o Fernando Varperchowski, ele usa o boromeia, Leandro, no solo, próximo da emergência. Porque eu já vi ali comentando isso. Eu uso o boromeia porque é uma cadeia mais longa, e aí os micro-organismos precisam degradar isso aí no solo para liberar o boro. É. Então é uma fonte de liberação mais gradual. Mas É- eu, assim, é- na minha opinião, eu acho um boro muito, Muito caro. nobre o preço dele para Muito você caro, fazer né? isso, entendeu? Na verdade, assim, a diferença de residualidade, né? Ácido bórico é o mais disponível, prontamente disponível, porque H3BO3. Aí o octaborato, alguns micro-organismos já tem que degradar um pouquinho, porém, a solubilidade de todos são 100% em água, porém, o residual dele é um pouquinho maior do que o ácido bórico. E depois vem o boromeia. Tem algumas empresas que falam que é os boroproteinado, que fica no solo por muito tempo. Porém, a gente sabe que a quantidade de micro-organismo dentro do solo é gigantesca. Então, para um micro-organismo degradar uma proteína dentro do solo, é questão de alguns dias, no máximo, né? E outra coisa, Matheus, o Leandro tá mais por dentro aí. Quanto que tá um octaborato hoje, vamos falar assim? Sei lá, 12 pila? Tá muito mais. Então vamos Hoje é pegar... 20 e poucos reais. Vamos botar 20 pila. Octaborato. Vamos botar 20 pila. Você quer colocar 2 kg de octaborato, 40 pila. 40 pila vezes... ele é quantos por cento? Ele é 21%. 20. 20%. Então, 2 vai dar 400 gramas. Pega e vai colocar 400 gramas via boromeia pra você ver o preço. É bem mais Entendeu? caro. Então O boromeia é assim, é uma fonte para usar em pós. Isso, via Né? E folha. em caso assim que você tem uma alta performance e tal, você tá precisando. Eu vou nesse sentido também. Mas Talvez eu já vi algumas pessoas utilizando no suco de plantio no micron. Talvez é uma alternativa, se não for usar ácido bárico ou nem octaborato já vi na também. dessecação ali, talvez seja uma opção. talvez seja para não pra diminuir fito, né, Matheus? Isso. Tá. Respondendo a tua pergunta, sim, vamos lá, vou falar um pouquinho, o João vai me ajudando aí. Vamos lá, falar de ácido bórico primeiro, né? Que a gente faz, tá? Pensa, quem quiser fazer dessecação, é uma fonte que eu nunca usei na minha vida e nunca vou recomendar ninguém usar, tá? Entendo, respeito, né? Por que eu não faço isso? Primeiro, eu vejo que até a solubilidade dele em água, acho que é 5 kg por 100 litros. Isso. É. Uma solubilidade, é complicado, bicho. Bicho de Né? mexer é enjoado. É enjoado de mexer, beleza. E outra, é uma fonte muito solúvel. É a mais solúvel, é a mais que, vamos falar, depois que ela vai pro solo, ela fica disponível rápida, porque já Não, é ela H3. é 100%. Ela é 100%, é H3BO3. Então, aquela história, aplicou 30 dias depois, choveu, não tem mais nada. Então, tá. Quem não vai fazer um pré-emergente. É a mesma situação, é melhor fazer do que não fazer. Não, é né? melhor que, não vai fazer nada, faz ácido bórico. Perfeito. Mas o que eu entendo hoje, de novo, nós estamos falando de alta produtividade. Né? Então é chegar, eu gosto muito da Olexita, que é uma outra fonte, que é um pouquinho mais lenta, né? Daí tem vários tipos, só calcinada, que teve ataques de ácido sulfúrico, que é o que a gente precisa, né? Nós precisamos de uma Olexita que tem ataque de ácido, pensando na residualidade, no tempo maior, apesar de muitas falam que, né, a Olexita em si, normal, ela libera lá 40% em 90 dias, tem várias coisas, né, Matheus? Várias pessoas vêm me perguntar muito sobre isso. Eu sempre falo assim, manda pro laboratório e manda fazer a solubilidade em água. Pronto. A Olexita boa tem 90% de solubilidade em água. Isso Pronto, aí. acabou. Resolveu o E problema. aquela que teve processo de acidulação dentro da indústria. Pronto. Não, eu falo assim, é que às vezes o cara fala que é acidulado e não é. Não é. A única Aí, jeito de você provar é você mandar pra um Aí laboratório, aí o você laudo, né? mandar. Matheus, isso, vamos lá, fazer um ganchinho aqui. Puxa, tudo nós temos que mandar pro laboratório, moço. Que chega na nossa fazenda, é que nem calcário você tem que mandar analisar todo mês. Porque de repente gastou os martelos lá da fábrica lá, cara, já vem um calcário com uma granulometria maior, o teu Chega um caminhão PRNT diferente do outro, aí né? começa a não funcionar. Então é o seguinte, moço, ó, coloca uma pessoa lá pra mandar para laboratório todo momento. E nós pegamos uma grande fazenda, pode analisar tudo que você quiser. Análise de folha, pecíolo. Tu pegar uma fazenda hoje de 1.000 hectares, cara, e fazer a análise que você imaginar, você não gasta mais que 5, 6 mil reais por ano de análise. Né? Então, tem que analisar. Beleza, aí vem o octaborato, né, Matheus, que pra mim é uma fonte muito boa, mas hoje eu penso nele e daí pras altas produtividades, depois não sei se a gente vai falar depois, né, de usar as duas fontes. Isso, pode falar. Então, que pra mim hoje,
Na verdade, esse é o momento de desaprender, Leandro. Então já vamos falar. Qual que é o momento de desaprender, então, Isso, Leandro? Vamos lá, puxa o momento de vamos já desaprender fazer aí. o momento de desaprender. O que eu desaprendi, né? Recentemente, né? Recentemente, né? É aquela história. Num primeiro momento, quando a gente se atentou pro boro, a gente nem tinha, na verdade, o Lexita disponível, a gente usava o octaborato e testava o octaborato. Isso aprendemos até com o pessoal lá do Sul. Até aprendi muito com o Luiz Floss sobre isso aí. Certo. Né? Ele a gente começou o octaborato com ele, né, com algumas indicações dele lá do Rio Grande do Sul. Então a gente começava a testar, era o octaborato, a gente usava para emergente e não fazia outra coisa. Que depois então eu desaprendi, né? Que o octaborato não era a melhor fonte naquele momento e a gente passou a usar o Lexita, né, nesse momento para fornecer boro, porque o octaborato também era muito solúvel. Foi 2 desaprender, então. Vamos fazer 2 juntos agora, porque não tem como fugir um do sim, outro. sim. Não tem como fugir. E aí agora chegando nas altas produtividades, a gente entendeu que tem que usar as 2 fontes. Que só o Lexita Tem também que- não estava sendo... Tem que usar uma fonte lenta e uma fonte rápida. Aí pode ser o ácido bórico. Mas então, olha que interessante, isso tudo o quê, Leandro? Em 5 anos? Mas que 3 anos, 2. 3, 4 anos, desaprendeu e aprendeu 2 vezes com o mesmo nutriente. Então, né, então veja assim que o boro hoje, na verdade, é o nutriente que, graças a Deus, ele está sendo em função até de muito trabalho do Sorvit, né? Boron Day, Kakimark, tudo esse pessoal, foi esse Rafael dia. Otto, né? Hoje ele já é um nutriente que já ele não é mais tão esquecido assim. Não. Né? Então acho que hoje nós vamos ir para um outro, daqui onde a gente vai falar, que chama cobre. Mas, então eu acho que hoje, nesse momento de desaprender nosso, é isso. O octaborato passou, a não ser a nossa única, o que nós só sabia de octaborato, né? Hoje a gente entendeu que tem o Lexita. E o segundo momento que é para a gente colher altas produtividades, usar 2 fontes, em qualquer cultura que seja. Agora deixa eu pôr fogo no parquinho, João. Qual que é a sua opinião sobre o tetaborato e o Lexita? Matheus, cara, assim, ó. Esse mundo do tetraborato aí é complicado, cara. Porque eu vejo, assim, muitas empresas apresentando o tetraborato de uma maneira muito diferente, vamos falar assim. Vamos falar assim, um pouco abusivo. O tetraborato é as soluções dos seus problemas. Você vai ter uma fonte ao mesmo tempo, ela é muito solúvel e com entrega a longo prazo. Então eu não consigo entender muito isso aí. Ela é solúvel, mas te entrega uma entendeu? Ela é residual. Um solúvel prolongado, vamos falar assim. Cara, eu assim, Matheus, eu preciso testar mais, eu preciso aprender mais sobre tetraborato. Hoje eu prefiro assim, igual o Leandro falou, hoje eu prefiro fazer o Lexita e depois eu vim fazer o octaborato ali, junto com o pré-emergente. Tá me dando uma segurança muito grande. Mas não tô descartando a possibilidade do tetraborato. Eu acho que a inteligência que vem por trás da fonte, ela é legal. Ou seja, é uma fonte menos solúvel do que o octaborato e mais solúvel do que o Lexita. Então ela é intermediária. Mas eu acho que o jeito que as pessoas estão oferecendo no mercado talvez seja um ponto de atenção. Assim, minha opinião é essa. E o tetraborato, na verdade, é o octaborato que granularam, né? Pelo que o Sorvit fala. Que Pegou o octaborato, teve uma- se eu não me engano, é isso aí, exatamente. Matheus. Acho que não, porque o nome tetraborato é 4 boros e o octaborato são 8 boros. Então, quimicamente falando, eles são Tem que diferentes. ver qual que é o que produto que o Sorvit fala. o tetraborato ele tem o hepta hidratado e tem o penta hidratado, se eu não me engano. E né? aí Alguma coisa assim. a questão de hidratação da molécula química também. Ele te isso dá daí mais ou menos muda solubilidade. Eu Mas acho que a acredito maneira, ele mano- fica ali no intermediário, né, Matheus? Ele é mais solúvel, mais solúvel Todas. do que a Lexita e menos solúvel do que Na o verdade, octaborato. assim, nós temos que tomar cuidado com a palavra solubilidade, porque assim, tem o solúvel em água, o ácido bórico, o octaborato, o São tetaborato, o Lexita, todos são solúveis em água. Eu digo entre eles. Vamos falar entre eles agora. Aí é a questão de solubilidade de gramas por litro de água que você precisa para dissolver aquela 1 grama, entendeu? Então, o ácido bórico, ele vamos falar assim, ele é ruim de solubilidade, o octaborato é um pouco mais. Então, geralmente, quanto mais solúvel em água, mais ele tem poder de lixiviação. Com pouca água pode mandar ele embora. Mas aí nós temos que lembrar, o octaborato são 8 boros. O ácido bórico são 3 boros. Então, para o micro-organismo degradar ou para a planta absorver, leva um tempo do octaborato virar um ácido bórico, vamos falar assim. Então, você tem uma residualidade do octaborato maior que o ácido bórico. E quando você vai para o tetaborato, por ele ser grânulo, ele tem o tempo ainda de dissolver na água.
Porque tanto o ácido bórico quanto o octaborato, ele dissolve 100%. Ele vira uma solução homogênea. O tetaborato não, você aplica um grânulo. O Alexita, você aplica um grânulo. Então falei certo. Então, dependendo da dureza desse grânulo, ele precisa de mais ou menos água ou mais ou menos tempo para ser liberado no solo. Beleza. Então falei certo. Então, acho que a questão de solo ficou alguma coisa que vocês queriam falar para trás, de Não, fonte? mas eu acho que assim, pra fazer o resumo, Matheus, eu acho que o que nós estamos utilizando hoje é isso, né, Leandro? Nós fazemos a Alexita e depois fazemos um complemento de octaborato. Isso. Essa é a nossa estratégia de hoje, com toda a humildade do mundo, sem descartar ninguém. Sem descartar que pode ser feito um teste de tetraborato e tudo mais. Eu hoje não tenho segurança porque eu não fiz teste. Minha opinião sobre o tetaborato é o seguinte: ele é uma fonte muito similar ao Lexita, na minha opinião, porém muito mais rápida para a planta absorver. Então eu tomaria cuidado com doses de tetaborato. Se a Lexita já me dá fito, eu tomaria 10 vezes mais cuidado em relação ao tetaborato. E se eu tô buscando duas fontes, o Lexita mais um octaborato, eu talvez não teria muita vantagem em estar diversificando essas fontes, mas tem que testar, né? Talvez seja uma fonte boa para milho safrinha, na minha opinião. Exatamente, rápido, né? Rápido porque depois da metade do ciclo para frente, do milho safrinha geralmente não tem mais água. Bem lembrado, Leandro. Porque também você não consegue colocar doses muito altas de octaborato num preço, vamos falar, relativamente interessante comparado ao tetaborato que ele vai conseguir isso. E aí só mais um adendo, a questão das águas que foram faladas, né? Então, tanto a Lexita quanto o tetaborato, quando o boranidro, quer dizer a quantidade de águas que tem dentro daquela molécula. Então, o boranidro quer dizer que não tem nenhuma água lá dentro, é zero água. Aí o pentaborato quer dizer que tem 5 águas. E o heptahidratado, né, heptahidratado, ele tem 7 águas. Então, quanto mais água ele tem, mais rápido ele absorve aquele resto das águas e solubiliza. Perfeito. Então, finalizando a questão de solo, vamos para o último tópico, que seria a questão de boro via folha. Quais os melhores momentos, quais fontes usar, em qual estágio vocês estão usando na soja? Beleza, para mim, né, se vale a pena fazer, né, Leandro? Sim, até a gente sempre tinha dúvida disso, né, mas inclusive no último encontro lá com o professor Kakmak, ele provou para nós, né, a famosa fotinha que não era para tirar foto, né, e já... Ninguém tira foto. 2 minutos eu tava no Brasil inteiro, né, então vamos falar assim, boro via... Primeiro ponto, que eu acho que tem que deixar bem claro, boro é via sola. É via sola. Né, vamos lá. É aquela chave que a gente fala, né, Leandro? A planta, o boro tem que estar esperando a planta, não a planta esperando o boro. Ponto. E depois complementa via folha. Eu acho que sim, se tu tem um potencial de lavoura top, que tu realmente não tá tudo acontecendo, né, vai embora. Vai o boro via folha, assim, sem dúvida. Eu particularmente, não descarte usar boroméia, tudo, mas como eu faço a minha regulação de pH com octaborato, né, pra mim, vamos lá, porque a gente tem que pensar nas fontes, tem que pensar no custo, tem que pensar na prática. Exato. Assim, ó, ele encaixa dentro do manejo. Vamos falar assim, ó, não tô defendendo ninguém, né? E se alguém achar que é o contrário, vem aqui e me prove que eu mudo, né? Não tem problema nenhum. Mas, poxa vida, se eu posso ajustar o pH da cauda, que é muito importante hoje, pouca gente dá importância, inclusive nós vamos, se Deus quiser, ter no nosso curso esse ano. Poxa, eu uso um produto que ajusta pH e ainda fornece boro, eu não consigo entender. E num custo muito legal. E num custo bom, não consigo entender por que não. Junta 3 pontos, né? E daí, vamos lá. E daí, Matheus, e boro via folha se entrar 10 vezes na lavoura, é 10 vezes. Se entrar 5, é 5. Não tem... Por quê? Porque a gente sabe que boro é imóvel no floema, apesar de ter algumas empresas hoje tentando provar o contrário, né? E mesmo o produto dessa empresa, mesmo que ele seja móvel, ele é muito pouco dentro do produto, tem que ter mais boro. A quantidade de gramas a gente é baixa, vai ter que, independente disso, seja móvel, o produto lá que estão vendendo que seja móvel ou não, tem que colocar mais boro no sistema. Então, eu vejo que, pra mim, então, Olexita, tetraborato e tal, no solo, né, essa fonte, e depois via folha, com certeza, né, é importante. Então, por que não usar o octaborato? Nunca usar ácido bórico, né, porque vai reduzir pH. A gente sabe que a eficiência de fungicida, de inseticida, todos eles ficam melhor na faixa de 5 para cima, vamos lá, de 5 a 6. Então, poxa vida, vou lá usar, dependendo da água, depende do produto, eu uso de 150, 200 gramas de octaborato por hectare. Pra ir ajustando. Vou fazer 5 aplicações na soja, vou usar 1 kg de octaborato, que é o que eu recomendo via folha, né, nessas duas fontes aí que a gente pensa. Então, tu pode, de repente, deixar de usar no pré-emergente 1 kg de octaborato e usa via folha. Então, você está colocando duas fontes, né? Então, usa as duas, porque é muito barato isso aí, né? Então, eu vejo, Matheus, para mim que boro via solo, sempre,
é fundamental, tem que ser feito via solo, não é assim, não, eu vou fazer via folha. Nós sabemos que cientificamente o resultado não é o mesmo, né? Então usa uma fonte que, para mim, o custo pode ser um boromeia, o boromeia também tem pH mais elevado um pouquinho, mas é um custo maior, então por quê? Ô João, na sua opinião, se a gente fosse elencar o primeiro, o segundo e o terceiro estágio mais importante de aplicação desse boro via folha, como você elencaria aí a primeira aplicação mais importante, a segunda e a terceira? Porque o pessoal pode falar assim, eu quero fazer só uma aplicação só de boro na folha. Qual seria essa? Não, vou fazer 2. Não, vou fazer 3. Se o cara não for fazer em todas as entradas, igual o Leandro acabou de recomendar. Assim, Matheus, geralmente, os clientes que a gente atende, ou a gente tem essa estratégia que o Leandro falou, é a minha estratégia também, octaborato, ajustando o pH. Todas as fases. E aí você vai cobrindo essas folhas conforme elas vêm vindo. Mas tem fazenda que o cara tem uma parceria e eu tenho cliente que, cara, o boro meia tá lá todo ano. E é uma fonte bacana, mas ele compra, como diz o Leandro, né, Leandro? No final, quem dá a palavra final é o produtor. Quem então, assina o cheque? Ele é o que assina o cheque, é o produtor. Então o boro meia tá lá. Aonde eu coloco, geralmente, Matheus, vamos falar assim, eu tenho uma estilingada para derrubar o passarinho, né? Eu coloco no florescimento. Principalmente o boro meia. Primeiro ponto, florescimento. Então. E aí, se ele tiver mais uma entrada, eu gosto de colocar lá na translocação, no enchimento de grãos. Enchimento. Perfeito. Mais algum ponto? E seria aí, esses dois principais. Eu gosto durante o ciclo todo, que aí você ativa tudo que nós comentamos, né? João, você ativa o sistema o tempo antioxidante, você ativa o pegamento. Mas se tiver uma cartada, você só tem uma aplicação. Uma aplicação. Eu colocaria no florescimento. Mas isso é o que nós temos que paradigma tem que quebrar. Não tem essa história de uma cartada. É todos. E eu vou te dar, então, beleza. Uma no florescimento, beleza. A segunda, para mim, mais importante, é no V1, V2, porque a gente sabe que tem uma enzima que se chama auxina oxidase, né, que é a que degrada a auxina. Então, você quer regular crescimento de planta, o boro é o que ativa essa enzima. Show. Essa enzima que degrada a auxina. Então, com boro, no início, além do cobre para lignificar, por isso que é sempre cobre e boro, para a gente regular crescimento de planta. Mas aí você acha que nessa aplicação aqui, igual que octaborato nós fazendo no pré-emergente, não vai suprir? Pode ser, perfeito. Se nós fizermos no pré-emergente, né? Isso. Se a gente não fez na porque a pergunta que o Matheus fez assim, na folha. Não, nós já fez o solo. Nós já fez no solo. Nós temos uma aplicação, duas aplicações de mas solo. vamos lá, então. Mas sensacional essa explicação aí. Eu nem lembrava dela. E daí outra, top demais. E outra daí, por exemplo, vamos lá, a terceira. Então, enchimento de grão. E o enchimento de grão começa no R4. Então nós temos R4, sim, são 2. Então vamos pensar que nós entre 4 vezes na lavoura de soja, que a gente pode ver, são 4 vezes que nós temos motivo suficiente para entrar com boro. Então beleza, Matheus, entendido a pergunta. Não, o cara, você tem uma chance, tu tem uma bala. Né? Você fez o solo, você tem uma aplicação de folha, você vai aplicar no florescimento. Agora fazenda, eu tenho várias. Às vezes tu chega na fazenda, o cara fala assim, eu tenho um boro aqui, onde que eu uso ele? Então vamos lá, então vamos fazer o seguinte. Então temos uma bala, né? Então, só que nós não temos que esperar, vamos lá, se nós tá chovendo bem, nós aplicamos o boro via solo. Certo. Tá chovendo bem, nós estamos fazendo análise de folha. Então, será que nós temos só essa bala, será que nós não temos que guardar pro dia que der o estresse? De Pode 25 dias? Pode ser. Então, vamos lá, tá chovendo bem, vamos analisando. Né? Já no V3 já analisa. Se vê que tá caindo, né? Agora, vamos lá, temos um veranico, né? Que a gente tem tudo isso aí hoje. É aí que eu falo que não tem receita de bolo. Né? Então, nós temos a bala assim, peraí, vai dar um veranico lá no R4. Então, será que nós não temos que guardar essa bala pra gente jogar lá? Porque nós estamos chovendo, veio do solo e tá chovendo, então tá absorvendo. E a gente tá analisando a folha, né? Então nós estamos sabendo a evolução do boro no sistema. A estratégia boa. Então, perfeito. Vamos agora, então ser bem drástico. O cara usou, não faz análise de folha, não tem previsão de tempo, não tem nada. Pronto, perfeito, eu concordo plenamente com você. Bora lá no R1. Né? Mas de qualquer forma... mas eu gostei dessa ideia do estresse aí, viu? Sim. Gostei dessa ideia do estresse, principalmente por conta de glutationa, das corbatoxidases, das enzimas antioxidantes, né? Pra trabalhar nesse sistema. Nós temos motivo pra boro em toda a entrada. Pronto. Mas a pergunta do Matheus foi assim, se você tiver só um, então, né? Aquela história, ele tem um monte de depende. Mas beleza, boa então. Pergunta, show. Vamos pra encerrar aqui. Hoje a gente falou bastante do boro, tanto no solo quanto na folha. Então deu pra perceber muito bem claro que sem o boro nós não vai atingir os 100 sacos. Então eu queria deixar agora um momento para o Leandro e para o João fazer uma mensagem de encerramento e aí eu finalizo no final. Beleza, então. A gente sempre gosta de falar alguma coisa, a gente tem que ter motivação, né, Matheus? Não é só a parte técnica, não é só a parte teórica, né? A gente tem que ter vontade de fazer as coisas, né?
E eu tenho batido um pouquinho nisso nos últimos tempos, aí, nos últimos dias, né, que a gente tem que ter um objetivo, né, a gente tem que ter a certeza da vitória, eu sempre falo isso, né? E a gente tem, então, vamos lá, a gente está estudando, a gente quer, o nosso objetivo é colher 100 sacos por hectare mesmo com 30 dias sem chover. A gente consegue? Consegue, porque a gente já provou que consegue. Então nós temos o nosso objetivo, a nossa vitória. Então agora a partir disso nós temos que ter coragem para seguir o caminho, para a gente construir isso, né? E até ontem, escutando algumas mensagens assim que a gente estava precisando lá em casa, e a gente fala assim, pessoas de coragem que mudam o mundo. Né? Até eu vi uma mensagem do Luciano Hang, cara, muito interessante, assim, a coragem de errar e seguir em frente. Né? E daí vem aquela história assim, ó, todo mundo vai errar para chegar no sucesso. Todos, a gente vai errar sempre. E até uma coisa muito legal que ele falou assim, ó, erra rápido, erra logo. Né? Faça Seja as coisas, rápido no erro, erra logo para aprender logo e seguir em frente. Então eu vejo assim, ó, a gente tem um objetivo, nós temos a nossa vitória, né? E a gente ter coragem de errar, né? Para aprender. Então eu deixo essa mensagem, a gente tem que buscar isso, né? Isso que a gente dissemina, nós fizemos isso. Né? Nós nunca estamos, a gente está preocupado que não está estudando muito, nós não estamos indo, nós somos exemplos de que nós não paramos nunca, né? E é isso que talvez seja as mensagens que nós temos que deixar, a gente construir isso, a gente participar de eventos, participar de congressos, participar de cursos, participar de tudo e ter a coragem de errar para conseguir chegar no objetivo final. Show de bola. E você, Beleza. João? Não, eu vou fechar também muito parecido com o raciocínio do Leandro. Eu gosto muito daquela frase que é assim, ó, o aprendizado tem que ser constante. Ele não pode parar. Então nós temos que cada vez estar buscando mais conhecimento, compartilhando e trocando informações. E o que o Leandro falou, o errar rápido, ele traz diversos benefícios. Você conserta rápido também quando você erra rápido. E aí, Matheus, eu gostaria de fechar também que assim, ó, tem uma frase que fala naquele livro, até citei da produtividade lá. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, assim, nós estamos aqui para dar um norte, sabe, Matheus? Então a pessoa tem que estudar, tem que testar para ela tirar as conclusões dela. Então, como o tema é Boro, vem para a Raiz da Solução, vem fazer parte da Raiz da Solução, vem ser aluno, que ali você vai andar com várias pessoas que têm o mesmo objetivo. E que várias pessoas também ali começaram a utilizar mais Boro e estão tendo mais resultado. Então, assim, vem para onde tem pessoas que estão querendo crescer e utilizar, que você vai fazer seus testes e você vai chegar na sua conclusão. Porque hoje, se você colocar uma pergunta dessa lá no grupo, vai ter 10 pessoas respondendo 10 respostas diferentes, mas todas elas chegando no objetivo final, porque cada um tem sua particularidade de campo, tá numa região diferente, tem suas dificuldades e por aí vai. Show de bola. Obrigado aí, Leandro. Obrigado, João. Pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, todas as plataformas de podcast que a gente tem. Fique ligado que semana que vem a gente entra com o tema de área de abertura. Como começar bem o seu perfil de solo. Então, se você quer aprender como chegar em 100 sacos por hectare ou mais, mesmo com veranica ou clima adverso, continua seguindo a gente. Valeu, obrigado. Esqueci da frase final, uai. Até semana que vem e bora pra lida.